temas muito recorrentes aqui também do meu Instagram é sobre a síndrome de ovário micropolicístico. Uma síndrome que é difícil também para nós que somos médicos, imagino também para as pacientes que passam por essa síndrome ou passam por um diagnóstico às vezes inadequado da síndrome. É difícil da gente poder falar de tudo sobre essa síndrome hoje, tá? Eu vou tentar passar os pontos básicos, principais, e se precisar, a gente entra numa próxima live para poder falar mais sobre a síndrome, tá? Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar, por favor, aí no chat, ou colocar lá no canalzinho, na interrogação, que fica logo abaixo do comentário, tá bom? Eu vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis se a gente tiver tempo. Se não, depois no decorrer da semana eu vou respondendo essas perguntas para vocês, tá? Então, gente, quando a gente fala de síndrome dos ovários micropolicísticos, uma das coisas que, pra gente que lida com a síndrome, que a gente já se incomoda, é o fato de ter o nome ovários policísticos. Por que que a gente se incomoda com isso? Porque ela é uma síndrome. Quando a gente fala em síndrome, nós estamos falando de muitos sintomas, né? Não é apenas um sintoma, não é apenas a presença de ovários policísticos ao ultrassom. E uma coisa que eu tenho para falar para vocês é 30% das mulheres que apresentam síndrome do ovário policístico podem nem apresentar ovários policísticos ao ultrassom. Para vocês verem, então, como que essa síndrome é uma síndrome difícil. Quando eu falo em síndrome, então, Raquel, se eu nem tenho cistos no ovário para poder comprovar, como que eu vou saber, então, que eu tenho essa síndrome? Essa síndrome, ela tem quatro classificações dentro delas, né? Então, de pacientes que vão apresentar desde muitos sintomas, que são as pacientes que estão na classificação A e B, a sintomas um pouco mais moderados da classificação C, a pacientes que vão apresentar alterações do ciclo e da fertilidade, porém não tanto com alterações do hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos, né? Masculinos não, porque nós mulheres também temos, mas hormônios que são maiores, que têm taxas maiores nos homens, né? Então, essa síndrome é um pouco mais leve nessas pacientes da classificação D. Então, ó, eu separei para vocês como é que a gente sabe, então, que eu posso ser uma paciente dessa síndrome. Eu vou falar de diagnóstico, vou falar de critérios de diagnóstico, mas alguns sintomas que estão relacionados na síndrome. Dificuldade de perder peso, obesidade, ovulação e menstruações irregulares e às vezes ausentes, né? Tem pacientes que ficam meses sem menstruar, só menstruam com o uso de medicação. E tem pacientes que ficam alternando ciclos com menstruação, com ciclos mais longos, né? E no meio disso tudo, a anovulação, que é a ausência da ovulação. Problemas de infertilidade, já que a gente tem que lembrar que para engravidar nós precisamos ovular. E essa síndrome, ela atua no nosso ovário impedindo a ovulação. Resistência insulínica. Nós vamos ter mais de 60% das pacientes apresentando resistência insulínica. Eu vou explicar melhor para vocês isso, tá? Níveis aumentados de androgênios e pode estar no meio aí tanto a testosterona, quanto a androstenediona, quanto o SDHEA, tá? Acne, pele oleosa, queda de cabelo, tá? Pelos com padrão masculino, ou seja, no rosto, no tórax, né? Em volta das mamas. Falei do ganho de peso, da obesidade, da dificuldade. Então, esses são sintomas. Além de sintomas ansiosos, depressivos, que podem também estar aí envolvidos no meio da síndrome. A síndrome, gente, então como eu falei, é uma síndrome, ela é uma doença basicamente endócrina. Ela é endócrina, ela é inflamatória, mas a gente tem, então, uma doença que ela vai ter alteração no corpo inteiro. Então, ela não é uma doença que altera simplesmente apenas o ovário da paciente. E nem são os ovários o responsável só por tudo isso. Então, o que a gente tem nessa síndrome, né? A gente tem basicamente, na maioria das mulheres, o que a gente chama de resistência insulínica. Raquel, é possível medir a minha resistência insulínica? Na maioria das pacientes é possível medir a resistência insulínica. Como é que a gente pode medir a resistência insulínica?
A gente pode medir através do exame do açúcar no sangue, né, a glicemia. A gente pode, às vezes, através da hemoglobina glicada dessa paciente. A gente pode medir através, inclusive, da insulina. Porém, nós temos pacientes que apresentam a síndrome e não vão apresentar alteração nesses exames. Mas a gente já sabe, por estudos genéticos, né, pelos estudos todos que estão saindo da síndrome, que as pacientes, mesmo que não apresentem alterações nesse exame, são pacientes que apresentam um ovário mais sensível à insulina. A insulina, então, ela é um hormônio que é produzido pelo pâncreas, que ela vai lá nos nossos órgãos e joga açúcar para dentro das células para que a gente utilize açúcar como energia. Essas pacientes que apresentam níveis aumentados do açúcar ou uma sensibilidade maior à insulina, então, o ovário dessas pacientes vão ter uma produção maior desses hormônios, que eu chamei de masculinos, mas já expliquei para vocês que não é simplesmente masculinos, né? Então, a androstenediona, S-ideia, testosterona. Então, nós vamos ter uma produção ovariana maior desses hormônios e também lá no nosso fígado, nós vamos ter a produção menor de uma proteína que se chama SHBG. Essa SHBG, ela capta a nossa testosterona que está livre. Então, se a gente tem uma produção maior de testosterona e a gente tem uma testosterona mais livre, essa mulher vai ter muito mais sintomas da síndrome. Quais são os sintomas relacionados à testosterona aumentada? Acne, oleosidade na pele, queda de cabelo. Então, tudo relacionado a essa síndrome, tá bom? Quando eu falo, gente, de resistência insulínica, tá aí um importante pulo do gato nessa síndrome, tá? O que que acontece com essa síndrome? As pacientes, para o tratamento, por que que a gente às vezes fica falando, olha, anticoncepcional não trata síndrome, anticoncepcional não trata síndrome. O anticoncepcional, gente, ele vai funcionar para a mulher como regulador do ciclo, porém ele vai fazer um falso ciclo, ele vai diminuir os sintomas da testosterona livre, então ele vai melhorar a pele, ele vai ajudar nesse sentido, porém a síndrome, ela tá lá instalada. E o que que a gente precisa fazer para a gente diminuir a nossa resistência insulínica? Mudança dos nossos hábitos de vida. Uma das seguidoras me mandou a seguinte pergunta, não é uma pergunta, né? Na verdade, ela mandou com uma carinha de choro. Deixa eu encontrar aqui. Muita acne, queda de cabelo e anticoncepcional não está resolvendo mais. Já tomei várias marcas. Porque, gente, uma vez que é uma síndrome, que ela não está relacionada apenas ao nosso ovário, a gente precisa tratar as causas básicas dela. Raquel, como é que eu peguei, como é que eu adquiri, como é que é essa síndrome? Bem, a gente sabe que tem causas genéticas aí também por trás da síndrome. Quero dizer o seguinte, que se você tem ovário micropolicístico, a síndrome do ovário policístico, tem uma grande chance aí, tem 30% das mulheres que podem ter irmãs com a síndrome, né? 25% de mães que têm a síndrome. Então, ela tem sim um componente genético, mas não é só a genética que vai ser importante para desencadear a síndrome. Existem, então, alguns estudos que mostram que a nosso tipo de vida que a gente escolhe, abuso de açúcares, falta de atividade física, consumo de alimentos com alto teor de açúcar, eles fazem com que a gente desencadeie a síndrome. Tem, inclusive, estudos sobre o uso de bisfenol, né? O bisfenol, para vocês terem noção, eles estão em garrafinhas de água, eles estão em plásticos, né? Até em comprovante, né, de banco, esses documentinhos que a gente pega, pode ter o bisfenol. Então, tem estudos que mostram também que eles podem desencadear a síndrome. Quando a gente fala de genética também, a gente precisa entender que naquela família, uma das coisas que a gente mais herda, né? A gente herda muito como que aquela família se alimenta, como que aquela família cuida da própria saúde, né? A forma com que os nossos pais enxergam o alimento, como eles servem alimentos de alto teor calórico, né? Como as reuniões de família estão sempre relacionadas a muito comida, como a gente se relaciona com a comida, a gente herda, né, essa herança da nossa família também. Então, também isso pode estar ajudando ao desencadeamento da síndrome. Então, nós temos questões genéticas,
nós temos um estilo de vida que propicia que a síndrome apareça. A gente tem, então, também essa hiperinsulinemia, que eu falei para vocês, que podem, então, estar relacionadas com a síndrome. Então, quando a gente fala em tratamento da SOP, gente, não tem como. Se a gente imaginar que pelo menos 50% das pacientes que têm SOP, elas são obesas, elas têm sobrepeso, né? E as outras pacientes que às vezes não têm, podem ter resistência insulínica, e as que não têm, a gente sabe que o ovário delas são mais sensíveis à insulina, a gente precisa, para tratar a síndrome, fazer mudança dos nossos hábitos. Então, a gente precisa se alimentar com alimentos com menor índice de glicêmico, aqueles que não fazem um pico de glicemia alto no nosso sangue. A gente precisa tirar o açúcar da nossa vida, né? Refrigerante, açúcares, panificação, né? A gente precisa tirar essa coisa da nossa vida. A gente precisa consumir mais fibras, até o consumo das fibras, elas ajudam no nível do pico glicêmico que você vai fazer naquela refeição. A gente precisa também fazer atividade física, porque uma das coisas interessantes que mostram os estudos é que até uma seguidora me perguntou, Raquel, é possível curar a síndrome? A gente precisa saber que até quando as pacientes perdem até 5% do peso delas, elas podem voltar a ovular. Voltando a ovular, elas voltam a menstruar e elas voltam então a diminuir as características e os sintomas da síndrome. Então, algumas pacientes conseguem a cura quando elas conseguem mudanças verdadeiras dos seus hábitos de vida, né? Eu em 2013, vou contar minha história, eu chegava a ficar até 6 meses sem menstruar. Então, não tinha muita acne, né? E nem aspecto de ovários micropolicísticos, né? No ultrassom. Mas eu tinha, então, a anovulação, eu tinha também resistência insulínica, né? Eu tinha aumento também da minha glicemia. E quando eu consegui perder o meu peso, né? Hoje em dia eu tô uns 30 quilos mais magra do que 2013 pra cá, a minha menstruação, ela é totalmente regular. Não tenho acne, não tenho hirsutismo, né? Então, aquele aumento de pelos do tipo masculino, e os meus exames estão normais. Então, sim, é possível a gente controlar a síndrome. Se eu voltar a engordar, se eu voltar a me alimentar inadequadamente, se eu voltar a ter essa resistência insulínica, que ela é familiar, né? Eu tenho meu pai que é diabético, então se eu voltar a descuidar, eu provavelmente vou voltar a apresentar os sintomas da síndrome. Entendido? Uma das coisas que a gente tem que pensar também na síndrome, principalmente as pacientes que estão na categoria A e B, que são aquelas pacientes que têm a síndrome mais característica mesmo, é que essas pacientes também podem apresentar alterações do lipidograma, né, dos lipídios no sangue. São pacientes que podem apresentar hipertensão, são pacientes também, então, que podem ter muito mais doenças cardiovasculares e acidentes vasculares cerebrais. Então, a gente tem que pensar que ela é uma síndrome que ela vai estar atuando de uma maneira inadequada no nosso corpo todo. Então, para a gente tratar a síndrome, a gente não pode simplesmente colocar um anticoncepcional e acreditar que tá tudo bem, tá tudo ótimo. A gente precisa atuar nesses fatores na nossa vida para a gente conseguir, tá bom? Vamos falar então um pouquinho do diagnóstico da síndrome. O diagnóstico da síndrome, atualmente, o que a gente mais utiliza do diagnóstico da síndrome são os critérios de Roterdã. Eu vou ler eles aqui para vocês, para a gente poder falar, que é menstruação ausente ou irregular, hiperandrogenismo, né? Então, a gente vai aparecer a acne, o hirsutismo, que são os pelos, e os ovários policísticos a ultrassom. Raquel, mas eu nem tenho ovário policístico ultrassom. Você me falou que não precisava nem ter. Sim, a gente precisa ter 2 desses 3 critérios para a gente ser classificado como síndrome do ovário micropolicístico. Porém, uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que essa síndrome, a síndrome dos ovários micropolicísticos, ela é uma síndrome que o diagnóstico é de exclusão. Antes da gente ter certeza que você tem a síndrome, a gente precisa investigar todas as outras doenças que podem causar esses mesmos sintomas. Nós temos distúrbios da tireoide, nós temos, sei lá, tumores produtores de testosterona, né, desses androgênios, nós temos
aumento de produção de prolactina, né? A gente pode ter tumor em glândulas que podem produzir, aumentar a prolactina. Tem a síndrome de Cushing, nós temos a gravidez, né? Se a gente não fizer o diagnóstico de gravidez, a gente pode ter pacientes com menopausa precoce, né? Que estão aí apresentando esses ciclos já irregulares, né? Ou parando de menstruar. A gente tem, acho que eu falei os principais. A gente tem a hiperplasia adrenal congênita. Então, uma vez que você foi ao seu médico, você tem esses sintomas e a gente fez o diagnóstico, a gente excluiu todas essas outras causas, então a gente pode falar sim que você tem a síndrome do ovário micropolicístico. Provavelmente você tem a SOMP, tá? Uma das coisas que a gente vê muito em consultório, nós que somos ginecologistas, são pacientes que aparecem pra gente com o diagnóstico da síndrome apresentando apenas ultrassom com aspecto policístico. Eu gosto muito de falar, quando eu vou falar da síndrome do ovário micropolicístico, que, gente, a maioria dos cistos nos ovários, eles são benignos. Todo mês, uma mulher que não faz uso de nenhum método hormonal, todo mês, essa mulher ela vai fazer recrutamento de cistos ou de folículos. Os nossos folículos, ao ultrassom, eles vão parecer cistinhos, vão ser bolinhas de água ao ultrassom. Então, é muito comum que nós mulheres, que não estamos em uso de método contraceptivo hormonal, que a gente todo mês, durante um período, a gente vai fazer recrutamento de cistos que começam pequenininhos, aí os nossos hormônios vão crescendo esses folículos, e aí esses folículos, um deles vai ser o nosso folículo principal, e ele vai estourar e vai mandar o nosso óvulo para encontrar com o espermatozoide e ser o nosso bebê. Lógico que, então, dependendo do dia do ciclo que foi feito, o seu ovário pode estar cheinho de cistos, mas isso não quer dizer que você tenha a síndrome. Assim como não quer dizer que se você não tiver alteração no ultrassom, você não tem a síndrome. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente porque o diagnóstico, às vezes, ele é feito de maneira inadequada. Em pacientes que estão usando hormônios, em pacientes adolescentes, tá? Os critérios que a gente utiliza para ovário micropolicístico, eles ainda não foram definidos totalmente para os adolescentes. Então, o ultrassom, da maneira com que a gente examina, foi feito para pacientes mais velhas. A questão de hiperandrogenismo, acne, por exemplo, pele oleosa, a gente sabe que adolescentes podem ter isso de maneira transitória, ciclos maiores do que 45 dias. A gente sabe que essa adolescente pode ter de maneira transitória. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Para a gente fazer esse diagnóstico na adolescente, e eu pego muitas pacientes que tiveram esse diagnóstico de forma inadequada na adolescência, a gente precisa olhar essa paciente como um todo para a gente poder fechar essa síndrome. Até porque os critérios de Rotterdam, eles foram criados já para pacientes mais velhas, né? E não para o público adolescente, tá bom? Então, a gente tem que olhar essa paciente como um todo. Então, encontrar nos seus ovários cistos não quer dizer que você tenha a síndrome. Assim como não encontrar não quer dizer que você não tenha. Lembrando que a gente tem essas 4 classificações. Uma dessas classificações, por exemplo, não tem ovário policístico no, aspecto ultrassonográfico, tá bom? Então, uma vez que a gente fez o diagnóstico, que a gente sabe que essas pacientes têm hiperinsulinemia, que essas pacientes, então, têm obesidade, que essas pacientes têm outras doenças, né, relacionadas a essa síndrome, a gente precisa ir para o tratamento da causa base. Não se fala mais em tratamento do ovário micropolicístico sem a gente tratar, então, a obesidade, sem a gente tratar a qualidade de vida dessa paciente, né, indicar atividade física, mudança da dieta, uma dieta adequada. Essa paciente ela tem que ser tratada por uma equipe grande. Ela tem que ir para atividade física, ela tem que ir para um nutricionista que entenda dessa síndrome e vai fazer uma escolha de alimentos adequados para essa paciente, tá? Nem todo mundo sabe como tratar adequadamente essa paciente. Você tem grupos de nutricionistas que já são mais especialistas nessa área. A gente pode ir num endocrinologista, porque muitas pacientes podem ter, né, a resistência insulínica ou já o diabetes instalado. Então, essa paciente vai precisar do endocrinologista e do tratamento também do ginecologista,
E para aquelas pacientes que têm muita alteração da pele, a gente pode também associar um tratamento com dermatologista. Então, entendam que quando você fecha um diagnóstico de síndrome do ovário micropolicístico, não é simplesmente ir lá e escolher um anticoncepcional que no mercado fala que é bom para síndrome do ovário micropolicístico. A gente tem que tratar. Até porque muitas pacientes que têm a síndrome do ovário micropolicístico, elas vão apresentar uma coisa que é muito importante, que é a dificuldade de engravidar, que é a infertilidade. Raquel, por que tem infertilidade? A gente tem alterações, então, em dois hormônios importantes que saem do nosso cérebro, que é o FSH e o LH. O FSH, ele vai todo mês lá no nosso ovário e vai amadurecer os nossos folículos. O FSH, então, ele está com um valor inadequado. Os folículos, eles não vão crescer, eles não vão amadurecer. Por isso que no ultrassom, a gente vai ter, em muitas pacientes, aquele ultrassom crescido, com mais de 25 bolinhas pequenininhas nele. Então, assim que a gente faz diagnóstico, porque o FSH não amadurece. Assim como a gente tem muitos níveis do LH, mas como a gente não tem folículo maduro, a gente não consegue ovular. Não ovulando, a gente não menstrua, não ovulando, a gente não engravida. Então, para tratar essa paciente com infertilidade, a gente precisa pensar em outro tratamento que não seja anticoncepcional. Quantas vezes no meu consultório chegam pacientes que falam, doutora, eu tenho diagnóstico de ovário micropolicístico, eu quero engravidar e o meu ginecologista me passou anticoncepcional. Gente, é muito simples de pensar. Anticoncepcional é um contraceptivo, ele evita a gravidez. Se aquela paciente quer engravidar, como que eu vou usar um anticoncepcional no tratamento dessa paciente? Então, a gente precisa atuar na base, né? Base genética não tem como atuar, mas a gente vai atuar nos nossos hábitos de vida. E a gente pode, em alguns casos, utilizar medicações que ajudem na resistência insulínica, antidiabetogênicos, né? Não são todas as pacientes que a gente indica o uso de uma medicação que é muito comum das pessoas usarem, que é a metformina. Não são todas as pacientes que têm critério para usar. E a gente também pode usar em algumas dessas pacientes indutores de ovulação. Medicações, então, que vão ajudar nesse ciclo, nessa maturação desses folículos e na liberação do óvulo para que essa paciente consiga engravidar, tá bom? Então, é assim que a gente vai tratando e trabalhando nessa síndrome. Lógico, tem pacientes que têm uma síndrome, às vezes, mais leve, nem tem hiperinsulinemia, a gente tem uma dificuldade de atuar, às vezes, na ovulação dessa paciente, mas existe sim tratamento para todas essas pacientes. Algumas mais difíceis, algumas mais fáceis, a gente vai ter que categorizar em qual desses níveis que você está da doença e atuar em todos os aspectos da sua vida. Então, não é, por isso que às vezes vocês veem alguns ginecologistas falando, né, anticoncepcional não trata, anticoncepcional não trata. O anticoncepcional, ele pode ajudar em alguns sintomas, mas a gente sabe, então, que se a causa básica não está lá apenas no ovário, a gente sabe, então, que o tratamento não deve ser só anticoncepcional, que a gente tem que atuar em outras áreas para a gente tratar, tá? Então, 50% são obesas ou sobrepeso, mais de 60% com resistência insulínica. Não tem como falar em tratamento de síndrome do ovário micropolicístico se a gente não falar do alto consumo do açúcar, se a gente não falar que essa paciente precisa se exercitar. Eu falo para as minhas pacientes, eu tenho uma péssima notícia para você. O meu tratamento vai ser só aqui. O tratamento verdadeiro, ele é seu, é lá na sua casa. E a não ser que eu vá morar na sua casa para poder controlar a sua boca, para poder te levar para treinar, para controlar o que você compra no supermercado, você não vai conseguir o seu tratamento. Eu falo, gente, tem coisa pior do que às vezes a gente ir no médico e saber que tem pacientes que gostam, né? Não, que bom, tá nas minhas mãos, eu vou tratar. Mas assim, eu sei que é muito difícil quando a gente fala de mudar os nossos hábitos, né? Ainda mais quando a gente pensa em toda a nossa herança familiar,
de alimentação, né? Todo domingo a gente se reunir em volta de uma mesa, como é gostoso a gente ter a nossa família, como é aquela comida que é tradicional da nossa família, né? E quando a gente fala em mudar a síndrome, a gente tem que entender que a gente tem que mudar, inclusive, esse tipo de coisa que a gente faz em casa, né? Eu tive a síndrome, então, do ovário micropolicístico, tinha obesidade, e uma das coisas que eu sou até meio psicopata aqui em casa é na questão, mas hoje em dia é muito fácil para mim, eu não posso negar, graças a Deus, meu irmão, ele se casou com a Priscila. A Priscila, ela tá fazendo nutrição, mas assim, ela sempre teve hábitos de vida muito saudáveis. Então, nós temos meu pai com diabetes, a minha mãe com hipertensão, eu tenho uma cunhada que sempre busca alimentações mais saudáveis, o meu irmão, que ele é psiquiatra, e ele já entendeu como mudança de qualidade de vida, né, a mudança dos hábitos de vida mudam a saúde mental do paciente. Então, meu irmão, ele tá aí todo dia fazendo live correndo, caminhando. Silvane tá falando que tá sem som. Gente, mais alguém viu que tá sem som? Porque eu já falei 30 minutos aqui. Não é possível que tá sem som. Tem mais alguém aí que tá cortando ou tá sem som a live? Então, aqui em casa, de uma certa forma, e porque eu entendi que se eu não fizesse uma mudança no meu estilo de vida, porque os nossos filhos, eles aprendem o que a gente faz, né? Se a Luísa aí tem 30% de chance maior de ter síndrome do ovário micropolicístico, enxergando uma mãe que escolhe melhor seus alimentos, tendo acesso a alimentos mais saudáveis em casa, tendo um controle do consumo de açúcar, ela vendo uma mãe que todos os dias tenta ir para academia, uma mãe que gosta de se exercitar. Eu tento levar a Luísa muitas vezes para caminhadas, né, para brincadeiras que vai exercitar ela. Eu sei que de uma certa forma a gente está atuando aí na epigenética, né? A gente está fazendo modificação dos genes, né? Isso vai atuar na minha filha, na minha neta, nas minhas bisnetas. Isso vai diminuindo a chance de que elas tenham essa síndrome, tá? Então é uma forma de amar os nossos familiares e a nós mesmos quando a gente tenta mudar isso dentro de casa, tá? Lógico que a gente não precisa ser psicopata, né? Recentemente eu até postei que nós fizemos uma pamonhada na fazenda do meu pai, e momentos assim, eles são importantes, são momentos de interação familiar, mas a gente faz isso esporadicamente. No dia a dia é faca na caveira, né? Botar a faca entre os dentes e entender que isso vai diminuir a sua chance de hipertensão, de aumento de gordura no seu fígado, de diabetes, né? A maioria dessas pacientes, elas vão ter diabetes no futuro, vai facilitar para você engravidar, né? Vai mudar o estilo de vida dos seus filhos que virão, da obesidade dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos. A gente tem que tratar isso com amor, a gente tem que mudar os nossos hábitos por amor à nossa família, né? Uma das coisas que eu trato muito aqui no meu Instagram é que a gente não pode, em primeiro lugar da nossa vida, tem que ser a nossa saúde. Nossa, Raquel, isso é muito egoísta. Não, não é. Uma vez que você tem saúde, uma vez que você cuida dos seus hábitos de vida, você vai ser uma pessoa que vai influenciar os que você ama. Você vai ser uma pessoa que vai diminuir seus riscos de morrer por pela doença hipertensiva, por infarto, por doença vascular cerebral. Então, você vai ter mais tempo, você vai ter mais energia para cuidar de seus filhos, brincar mais com seus filhos, né? E você também vai salvar os seus filhos de que eles desenvolvam todas essas doenças relacionadas à síndrome, tá? Então, gente, uma das coisas que eu falei, então, que a gente tem de muito importante na síndrome é o aumento, então, da testosterona, da androstenediona, da SDEA, então, são os androgênios. Então, relacionados, então, à insulina, que vai estar atuando mais no seu ovário, produzindo mais, junto com LH, mais testosterona, no seu fígado, produzindo menos SHBG e aparecendo a síndrome. Então, Raquel, eu não aguento mais de acne, com oleosidade, com queda de cabelo. Tá aí, você tá com a faca e o queijo na mão
e você já entendeu quais são os passos para você tratar essa sua síndrome. Eu preparei muitas coisas para a gente falar, mas eu acho que eu dei um resumo básico do que a gente precisa. Eu vou falar para vocês, então, a gente falou do ultrassom, então ele não é o único diagnóstico, assim como não ter não quer dizer que você não tenha. Falei de que se você perde aí até 5% do seu peso, você pode voltar a ovular, então você pode conseguir engravidar só de cuidar do seu peso. Falei dos fenotipos, né, os 4 tipos de síndrome. Então, às vezes que vai demorar a sua classificação, porque a gente tem o A e o B, que são aquelas mais características mesmo, que a gente vai ter a paciente com hiperinsulinemia, obesidade, dislipidemia. Então, aquela paciente que ela chega para você cheia de característica, eu peço os exames, colesterol, triglicérides, peço glicemia, peço hemoglobina glicada, peço os androgênios. Essa paciente está com tudo lá alto, né? SHBG mais baixa, né? O LH e o FSH com alteração. Mas a gente também, então, pode ter aquelas pacientes do tipo C, então, que ela vai ter o hiperandrogenismo, né? Ela vai ter uma acne mais leve, ela vai ter um hirsutismo mais leve, mas ela vai ter ovários policísticos, né, no ultrassom. E a gente tem aquela paciente do tipo D, que ela é uma paciente que às vezes é magra, às vezes não vai ter alteração de glicemia no sangue, não vai ter alteração da hemoglobina glicada, não vai ter alteração da insulina, mas ela tem disfunção ovulatória e às vezes ela vai ter lá um ovário policístico. É uma paciente que às vezes demora mais para ter o diagnóstico, mas mesmo sabendo que seus exames de açúcares estão normais, lembre-se que os estudos mostram que por conta de genes que nós adquirimos, nós temos, essa paciente ela tem um ovário que é muito sensível ao açúcar. Então, também, mesmo para essa paciente magra, para essa paciente que não tem tantas alterações, mudar os hábitos de vida vai ajudar a voltar a ovular, vai ajudar a voltar a regular o ciclo, tá bom? Então, vocês viram que até o momento, a gente não falou que o tratamento é o uso do anticoncepcional. Lógico, para aquelas mulheres que não têm paciência, ou aquela mulher que quer fazer contracepção com anticoncepcional oral, quiser associar, pode, mas não se enganem quando vocês receberem o diagnóstico e falarem para você, toma, o tratamento é esse remédio aqui, tá? Esse não é tratamento para síndrome do ovário micropolicístico e no futuro não vai te garantir a sua fertilidade, no futuro não vai garantir a sua saúde, né? No futuro não vai garantir a proteção de doenças como AVC, de doenças como infarto, né? Então, a gente precisa pensar nisso, tá bom? A SOP tem cura, eu falei. A paciente, uma também seguidora falou que tem os ovários policísticos, mas ela não completou. Então, por isso que eu falei para vocês de ter só o ultrassom com ovário policístico, eu expliquei bem isso para vocês, não caracteriza a nossa síndrome. Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma coisa. Então, vamos lá mais uma vez para os critérios, que são os critérios de Rotterdam, que são os critérios de classificação. Uma vez que eu excluí outras doenças, falei para vocês, por exemplo, tireoide, tem a doença da tireoide. Então, uma vez que eu tratei a minha tireoide, eu excluí a doença da tireoide, e eu tenho esses critérios, que é menstruação ausente ou irregular, Raquel, eu fico mais de 45 dias sem menstruar, mais de 60 dias sem menstruar. Hiperandrogenismo clínico, eu olho para você, você tá cheia de acne, cheia de pelos, né? Ou então, eu peguei e pedi laboratório e veio com alterações da SHBG, S-DEA, androstenediona, testosterona, então hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. Ou então, os ovários policísticos no ultrassom, lembrando que esses ovários policísticos, no critério de Rotterdam, ele tem que ser ovários grandes, com pelo menos aí uns 25 folículos, tá? Então, tem que ter muito folículo, tem que ter muito cistinho, tá? Então, ele é um ovário realmente com bastante cistos, tá? Ele não é simplesmente um ovário aí que você foi lá em período que você tá recrutando e tá lá com folículos. Aquilo lá é coisa boa, tá? Cuidado com o diagnóstico só pelo ultrassom.
A gente recebe muito paciente que vem assim, ó, ultrassom, ovário policístico. O ultrassonografista, ele pode escrever que tá policístico, porém isso não quer dizer que você tenha a síndrome. Síndrome são muitos sintomas, entenderam? E o tratamento eu já dei toda a deixa para vocês. Vamos ver se tem alguma coisa importante. Falei da importância da insulina, a insulina que é produzida no pâncreas, que ela vai atuar no nosso cérebro, alterando então LH e FSH, ela vai juntar com LH e vai alterar a produção de testosterona no nosso ovário, ela vai atuar no nosso fígado também, e diminuindo esse HBG e aumentando então os nossos androgênios, tá bom? Vamos então dar uma olhada nas perguntas para a gente poder responder então. Quantos por cento? Gente, ela é uma síndrome importante, tá? A gente tem estudos que mostram aí de 13% da população mundial com a síndrome. Então, mulheres, aí nós temos 13% de mulheres aí em todo o mundo com essa síndrome. Olha como ela é uma síndrome importante de ser tratada, avaliada e principalmente tratada de uma forma adequada. Tem sim predisposição genética, mas isso não quer dizer que você vai ter a síndrome, uma vez que a gente atue na sua hiperinsulinemia, atue na sua dieta, atue nas suas atividades físicas, nos seus hábitos de vida, tá bom? Falei dos androgênios, LH, falei da infertilidade. Então, nós não engravidamos porque nós não ovulamos. Nós não ovulamos, nós não menstruamos. Então, sim, essas mulheres podem apresentar infertilidade. E sabendo que você está com a faca e o queijo nas mãos, a partir de agora, você tem que atuar, então, nas mudanças de vida, né? Eu tenho um Instagram para recomendar para vocês, que é o Instagram da doutora Samira Cotrim. Eu vou colocar aqui o Instagram dela, agora eu vou fixar o comentário. A doutora Samira, ela trabalha com ginecologia natural e ela apoia, inclusive, mulheres que desejam tratar a sua síndrome sem o uso de contraceptivos. Meu Deus, Raquel, é possível tratar a minha síndrome sem anticoncepcional? Sim, é possível tratar a sua síndrome sem anticoncepcional, desde que você entenda que você vai ter que ter uma equipe multidisciplinar e principalmente que você vai ter que ser uma paciente dedicada dentro da sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, preparando as suas refeições, comendo comida de verdade, diminuindo refrigerantes, açúcares, alimentos com alto índice glicêmico, tá? Colocando mais fibras na sua dieta. Nós temos também algumas medicações fitoterápicas que podem auxiliar, tá? A gente tem o resveratrol, pode ser prescrito para essas pacientes. Eu gosto muito do resveratrol. O resveratrol, por exemplo, ele é encontrado na casca da uva. A gente pode prescrever pó da casca da uva ou prescrever o resveratrol mesmo para paciente encapsular e tomar, né? A gente tem vários fitoterápicos que podem auxiliar também no tratamento da síndrome. Falei também para vocês que algumas pacientes, por conta da resistência insulínica ou de diabetes instalado, que essas pacientes vão precisar usar antidiabetogênicos. Mas não quer dizer que você uma vez tem a síndrome e quer engravidar, que você pode ir lá na farmácia e comprar uma metformina, tá? Nem em todo caso nós temos indicação dos antidiabetogênicos.